A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez, nosso podcast do Amor. Mais uma vez estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Espírito Santo de Deus, Graças né? a Deus. Graças a Deus. E hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós vamos falar especial, sobre né? finanças. Que Olha tema só bom, para hein? você ver. Hoje tem coisa extraordinária na tua casa. Com certeza. Hoje nós vamos aprender como segurar o dinheiro. Hoje é dia de segurar o dinheiro. Hoje o negócio vai explodir aqui. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Pastor Tony, né? Pastor Tony é um homem de Deus, Com certeza. né? De São Paulo, tá conosco aí. São Paulo para Goiânia. Já como se diz, já ambientou aqui no Goiás. Grandes experiências, né? Já ambientou aqui no Goiás. Então, Pastor Tony vai estar ministrando aos vossos corações. Com certeza. Vai estar ministrando nos nossos corações. Estamos aqui para aprender. Para aprender sobre finanças. E o certeza. Pastor Gênesis hoje trouxe uma lista, irmãos. A lista que ele trouxe hoje para fazer pergunta pro Pastor Tony. Eu acho que daqui lá para 3, 4 horas da manhã nós tá terminando. Mas fica tranquilo. Nós parte aí, né, para você assistir aí mais tranquilo. Mas vamos lá, Pastor Gênesis. São perguntinhas tranquilas, né, pastor? São perguntinhas tranquilas, pastor Ricardo. Eu tenho certeza que o pastor Tony vai tirar de letra e ele tá aqui para isso, para nos ensinar, né, sobre finanças. Tem muita coisa legal, né, que todos nós vamos estar aprendendo aí. E eu quero começar, pastor Tony, fala um pouquinho aí para nós, né, quem é o pastor Tony, e também falar um pouquinho sobre a Universidade da Família, pastor. Com certeza. Bom, amigos, amados, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Amém. Com certeza, é um prazer porque, além de falar de alguma coisa que eu ensino há mais de 15 anos, é um prazer falar de finanças, principalmente nos dias de hoje. Isso é bom, né? Já tem um tempo, né, pastor? Tem um tempo, então a gente tem uma história, a gente tem uma experiência de vida, né? Então isso se traduz de uma forma clara e objetiva em ensinamentos que a gente aprendeu durante toda a nossa história, dos ensinamentos do curso do CRAU, através da Universidade da Família, as experiências que nós coletamos, através dos testemunhos, né, que são riquíssimos, né? Através da própria experiência profissional que nós temos, da nossa experiência pessoal e também, claro, né, das ministrações dos cursos que a gente aprende, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Tá ensinando, mas também tá aprendendo ao mesmo tempo, com várias experiências, né? Eu estou na Universidade da Família há 15 anos, eu volto a frisar como treinador do CRAU, né? Já ministrei para mais de 2.000 famílias aí, né? Durante toda essa história, né? A minha origem ministerial, nós começamos em Araraquara, no interior de São Paulo. Passamos por Campinas durante 10 anos, né? E pouco menos de 9 meses nós estamos aqui em Goiânia, né? Para um desafio novo, tanto profissional quanto espiritual, né? Hoje eu sou executivo comercial de uma grande empresa aqui de Goiânia, e a Milk Moo, que muitos conhecem. Verdade. E começando aqui trilhando, vamos dizer assim, um começo na caminhada cristã e na caminhada profissional, por que não, né? E a vinda do senhor aqui para Goiânia foi quem? Quem que entrou em contato? Como que foi essa vinda para cá, para Goiânia e para o Ministério aqui do Amor? Vamos dizer assim. Como foi o chamado, né? Que surgiu a ideia de vir para o Goiás? Porque tem um negócio, viu? Tem um detalhe aí. Tem um negócio. Diz que quem pisa nessa terra aqui não volta para a terra natal, não. Fala lá, diferente, né, pastor? O pessoal fala disso aí, É né? diferente. Na verdade, o convite me surgiu de um dos sócios da Milk Moo, um amigo que eu conquistei aqui pela primeira passagem que eu estive morando em Goiânia, há 25 anos atrás. E nós tivemos um relacionamento, na época, como representantes comerciais, e depois de muito tempo ele me convidou, devido à ascensão da empresa. E depois de muito orar, de muito pedir a Deus, e Deus confirmar, eu estou em Goiânia há 9 meses, né? E com certeza o Ministério do Amor foi a porta que Deus abriu, porque Deus tem planos e projetos para a nossa igreja, né? E eu estou aqui justamente para ser instrumento do Senhor aqui nesse lugar, né? Então temos uma caminhada grande, conquistas, né? Crescimento e semear a obra do Senhor, por que não, né? Esse é o primordial, né? Primordial, né? Isso aí é
a visão do reino. Visão do reino, com certeza. Né? A visão do reino. E a Universidade da Família, o senhor conheceu mesmo lá em São Paulo, morando lá, o senhor começou a fazer os cursos e como é que foi? A Universidade da Família me surgiu quando eu me converti ao Evangelho, né? Eu estava há 2 anos convertido e eu fui para a igreja, na verdade, né, eu fui com interesses materiais. Eu era bem sucedido como representante, mas não estava vivendo um bom momento naquela época e eu ouvia falar que o Evangelho transformava, que as pessoas ficavam ricas, vamos dizer assim, né? E aí eu digo, não, vou para a igreja para ganhar dinheiro, né? Para ficar rico, para ser próspero, né? Sim. E Deus disse assim, não, se você quer vir para a igreja para ser rico, para ser próspero, eu vou te ensinar de um jeito diferente, né? E na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu me converti com a minha família e nós passamos ali 4 anos no deserto, né? No qual a gente praticamente perdeu tudo, né? Eu sei. E como que você explica? Você vem para a igreja através daquela iminência de perspectiva de melhorar de vida. Como assim? E Deus conhece, né, pastor Ricardo, o coração do homem, né? E aí Deus, não, você começa a perder tudo. Como assim? Que explicação é essa, né? Depois que eu fui entender que, na verdade, quando Deus me chamou, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito sempre na vida tem, de cada um, de cada um, né? Verdade. E o propósito de Deus é sempre o mesmo, né? Então, quando nós demoramos a entender isso, na verdade, Deus estava me usando ali, transformando o meu caráter, né? Claro. Limando eu como o oleiro faz com o vaso, né? Me transformando para me usar na área financeira. Então, a partir que já era uma área que o senhor já atua, né? Então, exatamente. Não, é forte o testemunho dele. É uma coisa assim, relato que algo que ele contou ali me atrai muito, porque eu vivenciei esse mesmo lado que ele vivenciou. Você entendeu? Com o intuito de vir para a igreja para ser próspero. E através do processo do Espírito Santo, ele me ensinou primeiro a ser próspero na doutrina da palavra, né? Ser próspero na visão do Evangelho, para depois ele me prosperar e assim nos prosperar, no modo geral, claro, na área financeira. Então, assim, eu achei muito bacana essa testemunho, claro, né, pastor? É muito, muito bacana, muito, sim, gostoso de ouvir, né? O começo da trajetória, da onde, aí o senhor pega aí, da onde o senhor começou e aonde você está hoje. Aí você olha para falar, nossa, eu caminhei muito, fiz muita coisa. Você entendeu? Deus me ensinou algo extraordinário. Mais de 2.000, ele treinou mais de 2.000 pessoas, irmão. E eu quero ser um desses. Queremos aprender, né? Nossa, não. E outra coisa, já tem aí, né, Vamos aprender primeiro agora o que é o CRAU. Fala pra gente. Vamos lá, o CRAU é um ministério americano com livro nos Estados Unidos, né? É um ministério que existe aí quase cinquentenário, vamos dizer assim, né? Criado pelo pastor Royal Dayton, né? Então, as experiências que ele teve estudando a Bíblia, ele conseguiu. A teoria de Deus em nossas vidas é as posses, é o dinheiro, é o poder. Isso assusta muitas pessoas, né? Quando você fala assim, na Bíblia tem 2.350 versículos que trata sobre dinheiro, as pessoas parecem que levam até aquele choque. É mesmo? Tem isso mesmo, né? Como se, aquela pergunta, né? Tem isso mesmo? A Bíblia fala mesmo tanto sobre isso, né? Então, é como se as pessoas estivessem levando um susto. Mas é isso, né, que o senhor está colocando aí, né? Tem, realmente, a palavra fala sobre isso. Né? Exatamente. Então, por que Jesus ensinou isso? Porque Jesus sabe, né, que as riquezas seduzem o homem, né? Não que a riqueza seja mal. Eu até quero aproveitar aqui e dizer isso para você, porque muitas pessoas podem entender de uma forma diferente, né? Ter dinheiro, ter posses materiais não é ruim, né?
O que a Bíblia condena é a idolatria ao dinheiro, né? É quando o homem passa a idolatrar o dinheiro mais do que a Deus, né? Deus Mamon, né? Fala sobre Deus isso. Mamon. Então, assim, a transformação do homem por conta do dinheiro, isso é ruim. Isso vira idolatria, isso né, vira pastor? Idolatria, isso vira pecado, isso afasta o homem de Deus. Agora, quando o dinheiro é usado de forma adequada, por exemplo, né? Porque o dinheiro é bênção. Porque se o dinheiro não fosse bênção, nós não veríamos aí Davi, não veríamos a história de Salomão. Não, o próprio Jó, né? O próprio Jó. Então, se você olhar para todos os homens da Bíblia, os heróis da fé, eles foram potencialmente prósperos, né? Claro. Alguns até de uma riqueza absurda. E é uma promessa de Deus, né? Gênesis capítulo 12, Deus vai fazer o chamado de Abraão, e uma das promessas é te abençoarei. Exatamente. Engrandecerei o teu nome, né? E tu serás uma bênção. Então é um dos pilares, vamos dizer assim, né? Exatamente. Prosperar. Então, quando Deus nos deixou riquezas, né? A Bíblia diz que quando a palavra contentamento, na verdade, ela está 7 vezes na Bíblia. 6 estão ligadas ao dinheiro. Né? Deus sabe o que nos dá contentamento. Deus sabe disso, né? Agora, as riquezas, elas estão aí para serem conquistadas, né? Não há nenhum mal, por exemplo, em nós sermos prósperos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, né? Pela nossa labuta do nosso dia a dia, né? Por obedecer os princípios da palavra do Senhor, por sermos prósperos, não há nenhum mal nisso. Pelo contrário, o dinheiro é bênção. É através do dinheiro que nós construímos, enviamos missionários, é através do dinheiro que edificamos templos, né? Verdade. É através do dinheiro que ministramos o Evangelho, né? Então o dinheiro financia a obra do Senhor e, claro, nos traz bem-estar, né? Não há nenhum mal em você ter um bem-estar fruto do seu trabalho. Isso não é pecado, pelo contrário. O que não pode é que você tenha o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, né? Quando nós não temos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, todas as demais coisas não são acrescentadas. Até porque, né, pastor Tony, não é aquela questão, né, que as pessoas muitas vezes, o dinheiro traz felicidade, né? Que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não é feliz. Exatamente. Né? O que o senhor pode falar sobre isso? Exatamente, porque na verdade é o seguinte, nós sabemos, né, que a única coisa que é capaz de preencher o coração do homem de forma intensa, que possa transbordar, é a presença do Senhor, né? Nada substitui a presença de Deus na vida do homem, né? Isso é forte, né? E quando o homem busca o dinheiro, as riquezas, os prazeres dessa vida, jamais ele vai estar contente, né? Ele vai ficar insaciável, ele vai querer mais, ele vai querer viver outras experiências, ele vai querer comprar o melhor carro, ele vai querer ter a melhor casa, ele vai buscar o vício, ele vai buscar N coisas que o mundo oferece. Mas nada substitui o prazer de estar com Jesus. É, né? Interessante essa parte que o senhor coloca aí, porque o homem sem Deus, ele é vazio, igual o senhor colocou. Exatamente. Deus, ele coloca a presença dele, uma centelha dele. Quando ele nos fez, façamos o homem, lá em Gênesis, né? Então, sim, Deus, ele fez o homem para que houvesse a presença de Deus no homem. Sim. Então, quando o homem ele não tem essa presença de Deus, essa centelha de Deus na vida do homem, ele se torna uma pessoa vazia, uma pessoa sem esperança. E aí já entra para outra questão, que a pessoa já começa a entrar em depressão, tal, e uma série de coisas. Só falta da presença de Deus. Somente a falta da presença de Deus, né? Isso é forte demais. Demais. E hoje, depois dessa caminhada de ensinar aos irmãos em Cristo a prosperar dentro da palavra, né? Isso mexe com o Senhor, te dá inspiração para mais. Como é que é o processo? Eu tô já tá entrando mais para o lado financeiro, né? Porque tudo tem um princípio, irmãos. Olha só para você ver, ele veio para a igreja, aceitou Jesus,
aprendeu o processo, foi, como se diz, foi lapidado, né? Foi lapidado para depois lapidar outros. Olha só para você que tremendo. É forte. Eu cheguei a arrepiar. Olha só para você ver. Ele chegou uma pedra rústica. Aí o pastor que pegou ele lapidou através do evangelho e jogou ele para poder ser ensinado. Nesse processo da pedra rústica para ser lapidado, para chegar onde chegou, tem um processo. E esse processo, muitas das vezes, as pessoas não querem passar. Exatamente. Entendeu? Não é, pastor? Não quer passar. Então, sim, eu sei de todas as coisas. Sai fora de pessoa que sabe tudo. É verdade. Uma coisa que eu aprendi. Pessoa desse jeito, irmão, ó, Deus te abençoe, muito obrigado e tal. Pessoas assim não te agregam em nada. Sabe? Não te agrega nada. Pessoas igual nós estamos aqui com o pastor Antônio, não é porque ele está na frente da pessoa, mas ele só dele ter aceitado esse convite para estar pincelando pra gente como lapidar uma pedra, pegou um diamante rústico, né? Nós estamos aqui na presença do Espírito Santo, um diamante rústico. Agora estamos sendo trabalhado e agora chegou na hora de ser trabalhado na área financeira. Pastor, como é que é o processo desse pessoal que já passou nas tuas mãos? Como você encaminhou, como se diz, foi o autor da lapidação, né, dessas pessoas, e ver essas pessoas transformadas? Como é que é o processo? Olha só, o processo, além de ele ser prazeroso, né, ele ser intenso, ele é de um aprendizado sem igual, né? Porque a cada família, a cada pessoa que você ensina, que recebe o ensinamento, e que aí Deus vai transformando a vida daquela pessoa através do ensino da palavra, são experiências completamente diferentes umas das outras, né? Eu vi Deus tratar com milhares de pessoas de formas diferentes, né? Cada um tendo uma experiência diferente, né? E as pessoas, elas chegam como? Elas chegam machucadas, elas chegam feridas, elas chegam iludidas, né? Muitas vezes decepcionadas, né? Porque hoje se ensina muito um evangelho triunfalista, né? Da qual o cristão vai ser próspero, o cristão vai ser rico, o cristão vai ter coisas materiais, aquilo que ele desejar. E a palavra de Deus não é bem assim que ensina, né? Então, quando você aprende, na verdade, o que é o caminho de Deus, né? O caminho de Deus é próspero? Sim, irmãos, o caminho de Deus é próspero, né? Na verdade, estar na presença de Deus, né? Buscar a Deus, obedecer a Deus, já é prosperidade, né? Você já se torna próspero, né? E hoje, infelizmente, eu não quero aqui fazer uma crítica de forma generalizada, né? Mas o evangelho tem sido de forma ensinado de forma errônea, né? E até com outros objetivos, né? E quando a Bíblia ensina de forma profunda o que nós temos que fazer, na verdade não existe nenhum segredo, né? Parece que as pessoas andam buscando um segredo, que há algo que está escondido, que é algo que está para ser revelado. Não, o Evangelho já foi revelado por Cristo. A Bíblia já está aí, a palavra de Deus já está aí. O segredo é você ser obediente a Deus, né? Quando nós ensinamos os princípios, o passo a passo de você se tornar um verdadeiro cristão, um verdadeiro mordomo de Deus, aprender o que é uma mordomia cristã, saber que Deus é soberano, que Deus tem o poder de nos dar e também de nos tirar, por que não, né? Sim. É através da busca. Jó fala sobre isso, né? Jó fala sobre isso. Então, quando nós enxergamos isso, nós entendemos isso, aí sim, passamos a obedecer ao Senhor. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado como muitos pensam, né? Obedecer a Deus é simples. Cumprir os princípios, a palavra de Deus, é simples, né? Não existe nenhum mistério nisso. Agora, muitas vezes as pessoas não querem ler. As pessoas não buscam
por exemplo, meditar na palavra todos os dias. As pessoas não buscar o entendimento bíblico, né, com clareza, para que ele possa entender, né? Quando Oséias diz: o meu povo sofre, né, é destruído porque lhe falta o conhecimento, é exatamente isso. O que nos falta, ou muitas vezes o que falta para você que está me escutando hoje, é buscar a Deus. Mas buscar a Deus na sua essência, né, dentro da sua palavra, entendendo o que o princípio da palavra de Deus diz, por exemplo, com relação à riqueza, com relação aos bens materiais. Quando você tiver essa busca, esse entendimento, a sua vida vai mudar automaticamente. Não precisa você fazer nenhuma campanha, não precisa você fazer nenhuma sacrifício de touro, né? Nenhum holocausto, nada disso é necessário, né? A busca pelo Senhor através da sua palavra é que nos traz prosperidade. Meu Deus, profundo, que é isso? Olha só para você ver, uma coisa que me chamou muita atenção, e é profundo isso. Jesus, ele no Novo Testamento, ele ensina muitas situações para multiplicar, para dividir, verdade, né? Para somar. Então, o pastor, ele falou algo extraordinário aqui, entendeu? As pessoas estão deixando de buscar as escrituras e fica patinando, não sai do lugar, né? Então, se a gente começar a entender o processo, o propósito de Deus nas nossas vidas, através do Evangelho, verdade, né? Nós vamos ser prósperos em todas as áreas. Com certeza. Em todas as áreas. Do lado espiritual, material, físico e outras coisas mais. Pastor Gentes, vai. É verdade. Aqui tem uma parte que eu coloquei aqui, até que uma pesquisa que eu fiz, fala assim: o curso é um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar. O pastor Dona já deve lembrar disso aqui: ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir, livrar-se das dívidas, né? Aí vem: o participante aprenderá que a Bíblia tem muito a dizer, né? Exatamente. Sobre o dinheiro. Aí fala, né, 2.350 versículos, né, que trata sobre a questão do dinheiro, né? Exatamente. Então tem esse guia, né, de ganhar, gastar e tal, uma sequência aí. Eu diria que o princípio básico do ensinamento do curso do CRAU, né, e o princípio básico do ensinamento bíblico com relação às posses materiais, a primeira coisa é reconhecer que tudo pertence ao Senhor, né? O Salmo 24:1 diz que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor, né? Sim, sim. Em Colossenses 1:17, nele tudo subsiste, né? Em 1 Crônicas 29:11 diz que tudo teu do Senhor é a terra e tudo que nela está. Então, quando nós olhamos para todos esses versículos bíblicos, nós entendemos o quê? Que todas as coisas são do Senhor. E quando nós, que somos cristãos, entendemos isso, as nossas atitudes com relação às posses materiais passam a ter um papel secundário. E é tão diferente isso, porque quando Jesus diz: trazei sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve, né? Quando nós entendemos isso e nós cremos nessa palavra, as nossas atitudes de posses, elas mudam. Porque você começa a entender que as coisas têm dono. E o dono não é você, não sou eu, né? Não é você que está em casa. Não, o dono é Deus. E quando nós entendemos esse princípio básico de que as coisas têm um dono, primeira coisa, para que nós temos incerteza? Para que nós temos ansiedade? Por que nós temos que nos preocupar com o dia da manhã se o nosso Pai é dono de tudo, né? Todas as coisas. Então, quem é o nosso Pai? Quem é o seu Pai? Jesus Cristo. Então, se você serve a Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, se você obedece a Deus, por que Jesus vai deixar faltar na sua mesa?
né? Por que Jesus não vai suprir as suas necessidades, né? Ele fala sobre isso, né? Mateus 6, a partir do 25, né? Ele vai falando sobre a questão da ansiedade, Exatamente. né? Ele fala no versículo 33 também que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada: comer, beber, vestir. Para que andar ansiosos, né? É isso que o pastor Antônio está colocando aqui, ó. E aí nós temos aqui algumas atitudes que eu queria compartilhar com os irmãos, ensinamentos tão simples, mas que às vezes nós não nos damos conta. E eu quero dar um exemplo didático para você. Exemplo, Isso é bom. se você mora numa casa e essa casa não é sua, né? Muitas vezes você mora numa casa alugada. De quem é essa casa? Essa casa é sua? Não. Essa casa tem um proprietário? Não. Essa casa tem um proprietário, senhor dela, é o Senhor Jesus. O seu carro é seu? Não, o seu carro é do banco, é financiado? Não, o seu carro é do Senhor Jesus. Porque todas as coisas são de Deus. Ora, se eu tenho esse entendimento que as posses que eu estou em uso hoje não são minhas, são de Deus, então como eu devo tratá-las? Meu Deus, forte. Então às vezes a gente vê, muitas vezes alguns irmãos, eu quero fazer esse compartilhar desse ensinamento, que pode parecer simples, mas faz uma diferença muito grande na sua casa. Como é que você cuida da sua casa? Como é que você cuida do seu carro? Como é que você cuida dos seus bens materiais que Deus te concedeu? Né? Você é relapso com as coisas do Senhor? Você trata de forma descuidada? Né? Você não cuida porque achando que essa casa não é sua, não é de ninguém, é de alguém que você nem conhece. Não, essa casa é de Deus. Então, quando nós cuidamos das coisas do Senhor por excelência, né, sabendo que ela tem dono e esse dono é o Senhor, o que Deus nos faz? Deus tem prazer na minha vida, na sua vida, e aí Ele acrescenta mais. Ele nos dá aquilo que precisamos. Então, muitos deu dois, você fez direitinho, você zelou, você granjeou, Ele vai te dar mais dois. Vai te dar mais dois. Vai para 4. Quem recebeu 5 vai para 10. Exatamente. Então são ensinamentos simples, mas às vezes nós não nos damos conta e às vezes nós relaxamos com as coisas de Deus. E aí você diz assim: Senhor, eu não cuido desse carro porque esse carro é velho, né? Eu não cuido dessa casa porque essa casa é alugada, ela é velha, não é minha. Mas quando o Senhor me der aquela casa dos meus sonhos, aí eu vou cuidar. Quando o Senhor me der aquele carro dos meus sonhos, eu vou cuidar. Como que você vai cuidar das coisas que o Senhor te deu agora, se você foi relapso? Esse versículo aí é interessante o senhor falar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso, principalmente quando fala para o sacerdote, né? Exatamente. Como pode você não cuida, tipo assim, nem da sua casa, como poderás cuidar das coisas de Deus? Exatamente. Né? Então, sim, é o que o pastor Dante está colocando aí. Então, eu tenho que cuidar primeiro daquilo que está na minha casa, a minha família, para depois aquele negócio, né? Eu vou cuidar das coisas de Deus. Então, sim, se eu cuido da minha casa, do meu filho, da minha esposa, da minha casa em geral, bem, é sinal que também nas coisas de Deus, relacionadas à igreja, o sacerdócio e tudo mais, eu vou cuidar bem também. Essa parte é interessante também. E aí agora ele está colocando tudo que você faz bem feito, né? Construa bem feito, faça bem feito, zele bem feito, porque tudo é de Deus. Tudo é dele. Então temos que fazer com excelência. Então essa mentalidade de tudo que nós temos em mãos, independentemente do que é de fato meu ou não sendo meu, é do Espírito Santo. Exatamente. Eu vou olhar bem para dentro dessa câmera aqui, vou ter um pouquinho de frente, porque o negócio aqui ficou bem sério, bem sério. Mais, né, bem sério. Irmãos, olha só para você ver. Tá sendo tratado de um assunto aqui tão poderoso, mas tão poderoso. Então, o que Deus te entregou às tuas mãos, não importa se é o A, se é o B, se é alugado, se é seu, comprado, ou que, enfim, o que seja, o que Deus te entregou, cuide como se fosse seu.
independentemente de qual é a situação. Cuide, melhor ainda do que se fosse meu. Por quê? Porque quando se trata das coisas de Deus, é tudo com excelência. E quando ele é com excelência, porque, vamos lá, eles nos dão uma bênção para nós, ou vamos aqui um tema para ficar mais fácil para vocês entender. O cego de Jericó, ele curou só um olho? Deu visão para ele só no olho? Ou foi por completo? Completo, né? Então, irmãos, faça por completo, bem feito, bem organizado, porque Deus tem um prazer de abençoar aqueles que cuidam. Meu Deus, Pastor Tony, então eu quero assim te pedir algo. Eu sei que tem mais coisas ali, mas eu quero pedir algo para você nos ajudar nessa questão aí. Tem muitos, me coloco até eu nesse muitos, tá bem? Qual que é o nosso princípio de ser abençoado financeiramente? Já vamos entrar, vou falar bem rasgado no negócio. Para mim ser próspero financeiramente, tem 3 coisas. Quais são elas? Forte, hein? Meu Deus, você quer arrancar tudo do homem hoje, né? Eu gostei dessa... 3 coisas. Uau! Trem tá interessante aqui agora, hein? Que é isso? Não? O povo quer prosperar, pastor. O povo quer saber o caminho das pedras, né? Exatamente. O caminho das pedras, se tem. Não, rapaz, olha aqui pra você ver. Ai. Não, o negócio é tão de Deus. Tá certo, pastor. Nós temos que... o negócio é tão de Deus, porque eu preciso oferecer pra nós aqui, né? Demais. Não só pra nós dois, mas pra todo mundo que tá assistindo. Né? Você que tá aí do outro lado, todo mundo. Seu microfone caiu. Tá bom. Ele tem algo extraordinário para passar para nós, de uma tal maneira, porque a gente precisa aprender o caminho correto, porque Deus prospera num certo ponto e para e te dá corda para você caminhar. Exatamente. Para ver se você aprendeu ou não, entendeu? Entendi. Então tem 3 pilares aqui. Eu queria que o senhor pincelasse esses 3 pilares para nós, para poder que a gente possa aprender como porque aqui nós já estamos aprendendo. Claro. Se Deus te entregou algo para você, cuide. Então, olha só, anote isso, pelo amor de Deus. Porque não é seu, é de Deus. É de Deus. Né, pastor Tony? Então, se Deus entregou, olha só, foi interessante. Tudo é de Deus. Ele pegou essa caixinha e te entregou nas tuas mãos. Mordomos. Essa caixinha, nossa, somos mordomos, é meu de Deus. Não é isso? Aí essa caixinha tá bem arrumadinha, tal, bem organizadinha. Eu simplesmente vou chegar e vou jogar ela lá? Não. Cuidar, organizar, limpar, né? Às vezes deu uma enferrujadazinha ali, vai lá, arruma o ferrugemzinho. Às vezes tá empoeirado, vai lá, limpa a poeira. Rapaz, meu trem tá me ensinando de uma tal maneira, você não tá entendendo não. Pincela aí os 3 pilares para nós. Com certeza. A pergunta, sem dúvida, é uma pergunta pertinente. E com certeza você que está em casa também deve se fazer essa pergunta, né? Existe um caminho a seguir? Existe, claro que existe um caminho a seguir. E nós ensinamos isso durante o curso do CRAU, né? Para que você possa se tornar próspero, né? Para que você seja uma bênção, né? Amém. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que nada te pertence, né? Tudo é do Senhor. E quando você entende o princípio básico que você não tem nada, tudo é do Senhor, você veio sem nada e você vai voltar sem nada, né? Veio e vai voltar sem nada. Você não vai ter nenhuma dificuldade, por exemplo, em se desprender de coisas materiais, de ofertar, de ser um dizimista, porque você entendeu o princípio básico que as coisas são do Senhor. Ou seja,
já é o pilar número 1. Pilar número 1. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A segunda coisa que eu considero que é fundamental, e eu estou falando de coisas do nosso cotidiano, né? Entendeu? Fuge do endividamento, né? Então, quando você foge do endividamento bíblico, né? A Bíblia diz que não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor, né? O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado vira escravo de quem empresta, né? Então, hoje nós vivemos num tempo moderno que as pessoas estão endividadas, né? Através de crédito, através de cartões, né? De créditos e tudo mais. Não que isso seja proibido, né? Mas o endividamento é uma ilusão, porque você acaba gastando aquilo que você não pode, né? Comprometendo uma renda que você ainda não tem. Então isso não é algo que seja aprovado pelo Senhor. Então tenha um estilo de vida mais simples, né? Busque conselhos. Buscar a direção de Deus, ela é fundamental na vida cristã. Então, quando a Bíblia nos alerta que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, ele está dizendo que nós temos que buscar ao Senhor a sua direção. E isso, como é que eu faço isso? Eu faço nos meus negócios, eu faço na minha vida profissional, eu faço na minha vida pessoal, eu faço isso nos meus projetos. Ou seja, eu estou andando lado a lado com o Senhor, pedindo para o Senhor, me diga para onde eu viro, para a direita, para a esquerda, para o lado, para cima, para baixo. Então, eu estou, na verdade, buscando intimidade, me relacionando com Deus, quando eu começo a praticar esses ensinamentos, né? Um outro ensinamento que eu considero que é fundamental, todos nós aqui trabalhamos, né? Todos nós estamos sujeitos a trabalharmos no mercado. Então, e se você aprender na palavra de Deus, em Colossenses 3, 23 e 24, diz que tudo que nós fazemos, nós não fazemos para o homem, nós fazemos para Deus, né? É a Cristo que nós servimos, ou seja, o nosso trabalho tem que ser de mãos limpas. Como trabalhador, nós devemos ser honestos, não mentirosos, não fofoqueiros, não gananciosos. Nós não devemos enrolar como muitos enrolam. Pelo contrário, né? Justo, a nossa palavra seja se ensina ou não, e que isso se reflita no nosso trabalho, porque nós somos sal, nós somos luz onde nós estamos, né? Quando nós cumprimos esses princípios, a Bíblia diz que Deus nos engrandece, né? Princípios éticos e morais, né? Exatamente, porque o Salmo 75 diz que não é do Ocidente nem do Oriente que vem a promoção, o engrandecimento. É Deus que um abate, a outro ele exalta. Então, quando olhamos para isso, nós olhamos para o nosso trabalho de uma forma diferente. Então, a promoção vem do Senhor. O engrandecimento vem do Senhor. Eu acho tão interessante essa parte que o senhor coloca aí, que até o diabo, ele reconhece que tudo é de Deus. Tudo. Lembra daquele texto que ele fala assim: mas tu tem abençoado as obras das mãos dele, das suas mãos. Tu tem dado tudo para ele. Tu não tem deixado faltar nada para ele. Ou seja, até o próprio Satanás reconhece que tudo é de Deus. Que é Deus que abençoa. Que é Deus que levanta, que é Deus que abate. Tudo é de Deus. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Continua, pastor. E sem dúvida nenhuma que o cristão, ao entender que as coisas são do Senhor, ele começa a entender o princípio do dízimo e da oferta, né? Por que eu tenho que dizimar? Né? Por que eu tenho que ofertar na obra do Senhor? Porque é mandamento. Já existe vários coaches falando sobre a pessoa dar né, aos pobres, dar não sei para quem. Que eles hoje já está entendendo esse princípio de dar. É melhor dar do que receber. Quem dá tem para dar, né? Eu quero colocar aqui para vocês algumas situações que eu vivi durante todo esse tempo. Eu até coloquei algumas conjecturei, né? Quando eu não sou dizimista, na verdade eu estou mentindo para Deus, né? Porque eu não recebi nada, então eu não vou dar nada, então eu estou sendo mentiroso, né? Na verdade eu estou sendo desobediente, porque a palavra de Deus manda trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor e provai-me nisso, né? Então eu estou sendo desobediente, né? Eu não estou acreditando na provisão do Senhor.
Porque se eu der, vai faltar. Então eu não creio na provisão do Senhor quando eu não entrego meu dízimo e minha oferta. Então quando você começa a entender os princípios, por isso que quando Oséias diz que falta conhecimento e sabedoria ao homem, né? Porque quando eu busco a Deus e busco a sua palavra, e eu começo a entender esses princípios da palavra de Deus, eu não vou ter dificuldade de ser ofertante, eu não vou ter dificuldade de ser generoso, eu não vou ter dificuldade nenhuma em ajudar o necessitado. É solidário, né? Então como que eu não quero o que eu recebi? De graça receber e de graça dar. Então, se eu recebi do Senhor a salvação, o conhecimento, a sabedoria, né? A palavra de Deus, ide, pregar e ensinai. Né? Então nós estamos aqui justamente para isso. Então por isso que eu acho que o ensinar é um dom que Deus nos dá. Na verdade é um privilégio que Deus nos permite, né? Porque somos usados por Ele para ensinar princípios da palavra de Deus que pode transformar a vida das pessoas. Norteia, né? Muita gente. Quais são os princípios básicos de forma resumida, né? Entender que tudo é do Senhor, fugir do endividamento hoje em dia, que é muito comum. Busca a direção de Deus em todos os seus negócios, em todas as suas necessidades de investimento, de crescimento. Busca a Deus, Ele vai te dar a direção. Trabalhe com afinco, trabalhe para o Senhor. Né? Faça o seu trabalho por excelência, faça o melhor, porque você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para o Senhor. É Ele que vai te promover, é Ele que vai aumentar o teu salário, é Ele que vai te fazer crescer. É Ele que vai te levar em lugares inimagináveis. É o Senhor que vai fazer isso. Seja honesto, cumpra princípios da palavra de Deus. Não use 2 pesos nem 2 medidas. Seja dizimista fiel. Obedeça ao Senhor. Ajude o necessitado. Sinta a dor daquele que não tem. Divida aquilo que você tem. O dinheiro nos foi dado para nós sermos abençoadores, né? Então, quando nós somos abençoadores, e aqui eu quero dizer para vocês que eu conheço várias pessoas que não são crentes, mas são generosos, que não têm dó de abençoar, de dividir o pão, de estender as mãos, de dar uma cesta básica, de ajudar uma pessoa necessitada. Essas pessoas, se você olhar para a vida delas, e eu conheço várias delas, elas são extremamente prósperas. Porque na verdade quando nós emprestamos, quando nós damos ao necessitado, nós estamos emprestando a Deus. E a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Pastor Ricardo, eu não sei se o senhor pegou. Mas o que ele acabou de falar aí, mas ele falou o seguinte, que ele não conhece nenhuma e nem 2 pessoas. Ele conhece várias pessoas. Ou seja, se você é aquela pessoa que estende a mão pro próximo, se você é aquela pessoa que você abençoa outras pessoas, você vai ser abençoado. Com certeza. Diz que ele tá falando, isso aí é chave. Igual é falado aqui, isso é uma chave. É uma chave. Entendeu? Então, sim, a partir do momento. Pode ser com uma cesta básica, claro, né? Ajuda alguém com uma cesta básica, ajuda alguém com um abraço, ajuda alguém com alguma dificuldade que ele esteja, que ele não dá conta, você chega e ajuda, né? Há várias formas de ajudar alguém, né? E eu peguei essa chave aí. Então, sim, um dos segredos de ser próspero é isso. É você ajudar outras pessoas que estão querendo crescer. Tá entendendo? Então, assim, você pega e abraça essas pessoas. Eu vou até virar aqui, assim, porque... Você abraça essas pessoas, você é solidário a essas pessoas. Meu Deus. E você fazendo isso, você está emprestando a Deus. Exatamente. E quando você empresta a Deus, o que acontece, meu pastor? Quando você empresta para Deus, você está emprestando a Deus. Deus não fica devendo nada pra Deus não fica devendo nada pra ninguém. Você pode, meu irmão. Você pode. A chave que você tá querendo foi entregue aqui agora. Não. Olha só pra você ver. A chave que ele buscava. Nós temos Eu aqui, tenho uma última pergunta aqui, a última. Nós temos aqui o processo, ó. Primeiro, cuidar. Certo? Tá. Cuidar daquilo que Deus te entregou. Claro. Segundo, ser fiel. Exatamente. A fidelidade ela abrange todos os sentidos, tanto no prático, no espiritual, no financeiro. Seja fiel. Exatamente. Certo? Fiel, né?
fiel. E a terceira chave é... Tudo é de Deus, né? A terceira chave é... Nós temos aí, né? Tudo é de Deus e você ajudar, ser solidário. Solidário, meu Deus. Generoso. Reconhecer generoso. Opa. Eu faço um trabalho social, e muita gente questiona, sabe? Mas não entende o que Deus plantou no coração para fazer. Eu faço um trabalho social, a gente atende aí já quase 400 famílias. Olha só. Quase 400 famílias, o trabalho social que a gente já organiza. Um pastor, uma época, ligou para mim, não me conhecia, falou: eu sou presidente de uma convenção, mas sim, eu estou precisando muito falar com o senhor. E eu fui lá para fazer essa visita para ele. Ele chegou lá e falou: o negócio é o seguinte, eu preciso abrir uma associação e não sei por onde começar. Eu ajudei ele a abrir a associação, dei os caminhos para ele trilhar, e ele correu atrás. Aí uma coisa que me chama muita atenção também é a pessoa ter persistência naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Entendeu? Às vezes hoje não deu certo, mas persiste. Se Deus falou contigo, você entendeu que foi Deus que falou, vai em frente. Foi o que aconteceu com esse pastor. Ele correu, não aqui, um sim ali, 10 não lá, um sim aqui. Mas hoje, irmão, já tem quase 400 famílias já cadastradas na associação que a gente ajuda lá, certo? Irmãos, eu largo tudo aqui e vou lá buscar as frutas, verduras para abençoar vidas. Você entendeu? E eu vou com o maior prazer do mundo de chegar lá, pega as caixinhas de fruta, de verdura, põe dentro do carro, chega em casa, lavo, separo os que amassou, separo os que tá podre, lavo bem lavadinha, você entendeu? Para entregar pro pessoal. Exatamente. Sabe? E isso me despertou essa visão doar, né? Essa abençoar, né? Abençoar vidas. Isso é extraordinário. É o que a sociedade precisa hoje, né? Tem panificadoras, né? Você que é um dono de uma panificadora e tudo, você pode fazer isso. Já tem em Goiânia panificadora que coloca os pãozinhos para as pessoas carentes pegar. Exato. Porque são necessitadas, né, famílias, sim, principalmente pós-pandemia, né? Sim. A gente vê como que as pessoas estão necessitadas e precisando. Então já existe vários panificadores que elas têm um ambiente ali, onde elas colocam ali o pão de queijo e tudo, porque existe coisas que vão perecer e tudo, então eles fazem isso, e é uma forma, com certeza, de ser abençoado. Claro. Então, nós estamos falando aqui. Claro. Abrindo as mãos. Com certeza. Pastor Tony, faz a sua última pergunta aí. Faz aí, depois eu vou dar mais uma, a minha finalizada também. O pastor Tony, ele fez uma ministração aqui para nós no Ministério do Amor, e ele falou sobre ter 3 conselheiros. Queria que o senhor desse uma pincelada sobre esses 3 conselheiros, que a gente deve ter mais ou menos uns 3 conselheiros aí. Quem são os conselheiros? Quando nós congregamos, né? Porque primeira coisa, qual é o princípio da congregação, né? Porque Jesus instituiu a igreja como instrumento dele, casa de Deus, e para que nós congregássemos, né? Exatamente para quê? Para que Deus falassemos uns com os outros, né? Através de nós, através da congregação. Então Deus está presente na congregação. Deus não vai aparecer fisicamente para mim, nem para você, nem para você que está em casa. Deus vai usar pessoas, né? Então quando nós praticamos o princípio, né? Provérbios 12:15 diz que o caminho do insensato aos seus olhos parece reto, mas o sábio ouve conselhos, né? Então ouvir conselhos, na verdade, é você ouvir a voz de Deus. Então como praticar esse ensinamento? E aqui eu quero dar um ensinamento não só para as pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas, para os empreendedores, para os empresários. Todos os dias tomamos decisões. Todos os dias nós somos desafiados a tomarmos decisões.
E às vezes essas decisões são singulares, né, que nós tomamos sozinhos, às vezes sem nenhuma direção, ou apenas pela nossa intuição, ou pela nossa vontade, né? Eu queria ensinar algo para você que é tremendo, né? O princípio da direção do Senhor, do conselho, nós ensinamos que você deva eleger quando você estiver diante de uma decisão financeira, ou pessoal, ou de investimento, ou de crescimento. Pode olhar para essa câmera aqui, né? O que você tem que fazer? Você tem que buscar 3 pessoas eleitas em oração ao Senhor por você. E aí você peça para que Deus use essas pessoas, para que essas pessoas digam aquilo que Deus quer falar com você. Então a minha decisão é de um investimento, a minha decisão é de uma compra, a minha decisão é de quê? Então submeta-se a Deus em oração e eleja 3 pessoas. Quem poderão ser eleitas? E aqui eu quero fazer uma ressalva que é importante, né? Claro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Então quando nós estamos dentro do corpo de Cristo, né, e a igreja é o corpo de Cristo, estamos congregando juntos, eleja conselheiros dentro do corpo de Cristo e busque a eles. Eleja 3 conselheiros para não dar empate, mas pela minha experiência, todos os 3 diziam a mesma coisa a você. Então é resposta de Deus. Então você aí que está me ouvindo hoje, e você tem uma decisão importante para tomar nesses próximos dias, e é uma decisão financeira que pode impactar até a sua família, busca a Deus e eleja conselheiros. Os conselheiros que você elegeu vão dizer exatamente o que Deus quer que você faça. Quando você ouvir a voz do conselheiro, obedeça. É Deus falando com você. Meu Deus. Profundo. Não, profundo. Que isso? Por hoje, pra mim. Não, essa do conselheiro, não, isso não é pra qualquer um. Eu deixei ela por último, hein? Essa não é pra qualquer um, não. Eu deixei ela por último. É porque, dependendo da pessoa que você falar, ou te joga um balde de água fria, ou te joga numa fria. É igual o pastor Antônio colocou aí, no meio cristão, né? Tem que não, e onde procurar os conselheiros. Tem que ser os conselheiros que realmente vai em oração, congregar, como se diz, aí, né? vai te ajudar verdadeiramente. Verdadeiramente. É verdade. Agora, pra gente finalizar, rapaz, o trem é tão rápido, já tem 50 minutos já que nós tá falando aí. Que é isso? Passa rápido demais. Conteúdo é bom. Pra gente finalizar. Conteúdo é bom. Pra gente finalizar aqui, faz um convite, pastor, para aqueles do Ministério do Amor, né? Aqui, porque falar, sobre o CRAU que vai ter agora, né? Nós vamos falar. Só vai dar uma pincelada agora para fazer um convite pro pessoal dos obreiros do Ministério do Amor, né? Para vir fazer esse curso, CRAU. E qual quero aqui caçar uma palavra assim bem impactar mesmo. Você entendeu? Porque nós temos que gerar desejo. Exatamente. Né? Nós temos que gerar desejo nas pessoas para que as pessoas possam aprender a lidar com o financeiro. Exatamente. Aprender. Então, joga esse desejo no povo. Na verdade, sim. Se nós olharmos para os dias de hoje, né? Nós estamos vivendo um cenário que não temos ainda uma certeza, uma clareza de como virão os dias durante esse ano e nos próximos anos. E eu queria dizer uma coisa para você. Primeira coisa, o céu nunca esteve em crise, né? Nós nunca dependemos de homens, nós dependemos do Senhor, né? Então, independentemente de que A ou B esteja no governo no Brasil, ou do mundo, ou em qualquer outro lugar, quem governa a nossa vida é o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão ansiosas, as pessoas estão vivendo dias difíceis, dificuldades em todas as áreas. Então o convite que eu faço a você é você ter esse entendimento, essa clareza de como você vai conduzir sua vida financeira. Nós vamos iniciar o curso do CRAU aqui nos próximos dias, aqui na igreja. Nessa primeira turma que nós iremos fazer, nós iremos formar uma liderança para que no segundo semestre a gente possa multiplicar para toda a igreja, né?
E o convite que eu faço para você é procure estar atento, porque as inscrições elas são rápidas, elas se encerram muito rapidamente, porque os grupos são pequenos, mas qual é o objetivo? É exatamente você aprender princípios da palavra de Deus, das quais você vai fazer uma mudança significativa na sua vida. Porque finanças, ela é o peso, é a pilastra de sustentação da família, né? Sem dinheiro, a família entra em total descontrole. Então, nós precisamos buscar esse ajuste, buscarmos essa direção, buscarmos a prosperidade de Deus. E como é que a gente busca a prosperidade de Deus? Quando nós buscamos ao Senhor e a sua palavra. Quem transforma a minha vida e a sua vida é o Senhor, através da sua palavra. Então, o que é o Ministério do CRAU? O que é o curso do CRAU? Ensinamento bíblico. Ensinamento bíblico, princípios que vão transformar a sua vida, que vão fazer você andar de forma diferente. E com certeza, quando nós buscamos a Deus, buscamos a sua sabedoria, Deus nos transforma, Deus nos prospera, e aí sim, servimos de instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus, né? Então você que está assistindo aí, que é do Ministério do Amor e faz parte de alguma liderança, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Tá aí, pastor. São vagas limitadas, as coisas estão acabando, tá? Estão acabando, mas Deus tem algo extraordinário para fazer através desse curso. Eu quero agradecer aqui o pastor Gênesis, né, mais uma vez, meu parceiro, né, pastor Tony, né, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu carinho, né, pelo seu sim, né, para estar conosco aqui, ensinar um pouco mais daquilo que Deus entregou para o Senhor. Amém. Né? Muito obrigado. Que Deus possa prosperar abundantemente a tua vida, né, em todas as áreas. Como se diz, se a gente ficar aqui, fica até mais tarde. E vai só aprendendo, irmão. O que eu vou falar, eu estou saindo aqui hoje já conhecimento, né? Não, já transformado. Né, já transformado. Algumas áreas que eu estava já em dificuldade, já aprendi hoje. Então fica ligado, porque cada momento Deus tem uma palavra para falar em vossos corações, e hoje foi nada mais, nada menos do que finanças na palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, pastor Gênesis. Muito obrigado, pastor Tony. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos. E fui!